Boa noite. Boa noite. O número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever cresce 66% na pandemia. Ao todo, quase 2,5 milhões de crianças de 6 a 7 anos não estão alfabetizadas. Marcelo Queiroga diz que não se pode obrigar criança a tomar vacina. Titular da Saúde nega atraso na vacinação infantil. Zona Leste paulistana volta a sofrer com as chuvas. Falta de drenagem na região provoca perdas materiais e até problemas de saúde. Presidente Bolsonaro faz um giro pelo Nordeste. Em Pernambuco, defende o governo e critica as gestões do PT. Ministro Alexandre de Moraes autoriza compartilhamento de provas e inquéritos sobre chefe do Executivo. Investigadores apuram se assessores de Bolsonaro usam o mesmo modelo de atuação para divulgar informações falsas. Em carta, Papa Emérito Bento XVI pede perdão por erros do clero. Religioso nega ter acobertado padres e diz que está pronto para enfrentar o juízo final. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Durante o período de chuvas fortes no estado de São Paulo, moradores da zona leste da capital sofrem com os alagamentos, que chegam a deixar as casas por debaixo da água por dias. E os prejuízos não são apenas financeiros, mas também de saúde. A Tamires está grávida de 8 meses. Ontem ela passou mal durante a noite e precisou ser carregada nas costas no meio da água para ser levada de casa ao pronto-socorro. Falta 2 semanas, né, para me fazer 9 meses. Falta 2 semanas, sem ser nesse domingo ou no outro já faço 9. Então, qualquer momento eu posso ganhar, na água mesmo. Da forma que eles me tirou, eles vão me tirar de novo. Quem socorreu a Tamires foi o Robson, que ajuda moradores da região, principalmente os mais velhos, a entrarem e saírem do local atingido pelos alagamentos. A maioria não tem dinheiro para comprar botas ou galochas. Agora, hoje em dia, como eu perdi meu barco, 4 horas da manhã eu passo esse pessoal nas minhas costas. Deixo aqui no seco, fica aqui até 5 horas da tarde para levar eles de volta na minha cacunda. Passo, compro aqueles pessoalzinho, pego os lixos lá, deixo aqui. Nossa equipe veio até o bairro Vila Seabra, zona leste da capital paulista, e olha só a situação da rua Tite de Lemos. Tudo alagado desde o início da semana passada. Todos os dias a prefeitura manda caminhões para drenarem a água como aquele, mas eles não estão dando conta do recado e, ao mesmo tempo, a população lamenta que não tem como recuperar todos os bens perdidos. Guarda-roupa, cama, fogão, geladeira, nós perdemos tudo aqui. Outro problema está relacionado às doenças provocadas com as enchentes. Várias pessoas relataram quadros de virose e cortes nos pés ao se arriscarem na água suja, água que vem do Tietê. Moradores reclamam que o processo de assoreamento do rio não foi realizado e que o muro de contenção não foi levantado completamente nas margens, ou seja, quando transborda, atinge os bairros desprotegidos. Durante a gravação dessa reportagem, funcionários da Defesa Civil chegaram no local para recolher informações cadastrais da população para o envio de cestas básicas. A previsão é de que cheguem em 2 dias. Eu tenho um comércio, nós perdemos tudo, porque a gente veio de refrigerante, salgadinho, coxinha, essas coisas, não tem como trabalhar com a rua cheia d'água. O Departamento de Águas e Energia Elétrica informou que realiza medidas complementares às municipais para ajudar na drenagem urbana da cidade, com serviços de limpeza e desassoreamento de cursos d'água no entorno. Além disso, ressaltou que concluiu obras em polder e também contenção de margem de córrego na região, com um novo projeto a ser iniciado ainda este mês. O Jornal da Gazeta pediu posicionamento da Prefeitura de São Paulo, mas ainda não teve retorno. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini, pediu explicações ao governo do Estado sobre o que gerou a fila de crianças do primeiro ano no ensino fundamental. Mais de 5 mil não conseguiram se matricular nesse início de ano letivo na capital paulista.
O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse na manhã de hoje que o déficit será resolvido até o próximo dia 20 e que a falta de vagas ocorre somente na cidade de São Paulo. Para conseguir atender a demanda, Dória afirmou que as salas de aula passarão a ter 33 alunos em vez dos 30 atuais. A quantidade de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos de idade que não sabem ler ou escrever cresceu 66% em 2 anos. 4 em cada 10 não completaram a alfabetização. O levantamento foi feito pela ONG Todos pela Educação. Não é de hoje que o Brasil enfrenta problemas de analfabetismo e evasão escolar. Mas o que aconteceu na pandemia foi um rombo no terreno da educação. 2.400.000 crianças deveriam, mas não aprenderam a ler ou escrever nos últimos 2 anos. Com dados do IBGE, a ONG Todos pela Educação traduziu em números o que representa não ir para a escola para brasileiros entre 6 e 7 anos de idade. Com escolas fechadas e atividades pela internet, o resultado em relação a 2019 foi um aumento de 66% na perda de aprendizado. 1 milhão a mais de crianças do que o registrado antes. A educação, a alfabetização, ela é o alicerce. Na hora que eu passo essa fase, eu passei a fase da formação da personalidade, da autoconfiança. Ou seja, ela já tem uma perda tanto cognitiva quanto social. Muitas crianças iam para a escola para se alimentar. Elas iam para ter um espaço de convivência maior porque não tinham uma moradia digna. Porque se a desigualdade já existia, agora eu diria que não tem ponte, tem muro. O estudo revelou ainda que na pandemia as desigualdades sociais pioraram a educação para as crianças consideradas de famílias mais pobres. Segundo o levantamento, mais da metade delas, 51%, ainda não sabe ler ou escrever. Enquanto que entre as crianças mais ricas, o índice está em 16%. E nesse cenário, a pesquisa mostrou também que as crianças negras foram as mais prejudicadas. Em 2021, mais de 47% não estavam alfabetizadas. A professora Andréa Deis diz que o problema não é irreversível, mas recuperar as perdas desse período vai exigir um grande investimento e esforço dobrado, do público e do privado. Quanto mais evasão tem, mais difícil essa criança voltar para o campo escolar. Porque uma vez que ela sai, ela perdeu a motivação e distancia ela, ou seja, se a vulnerabilidade ela já achava que não era capaz, essa família, essa criança se sente ainda mais incapaz. E aí você vê o índice de criminalidade aumentando, o índice de abuso, de assédio, de violência, de roubo. Por quê? Porque você perdeu o estímulo do que era aquele acreditar, né? Eu deixo de acreditar que aquele mundo pode ser melhor para mim. Ah, tá, o setor privado já paga imposto, faz o que pode, mas não é uma situação que sozinho o município e o governo vai resolver. Por que eu falo do setor privado? Porque existem muitas escolas. Imagine que num sistema de cooperação a gente consiga fazer com que a gente tenha uma integração maior dessa desigualdade. E eu falo desde do alicerce da formação e da dedicação que a gente pode fazer com a qualificação desses professores, até a recepção de crianças divididas nesse espaço privado também. E um outro levantamento feito pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas revelou que o pior registro de desempenho de frequência escolar foi na região norte do Brasil em 2 anos de pandemia. Dos 7 estados, 5 ficaram nas piores posições de todo o país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu as críticas de que o governo federal atrasou a compra de vacinas para crianças contra a Covid-19. Ele também destacou que não se pode forçar a vacinação infantil. Em conversa com jornalistas, o titular da pasta disse que imunizar crianças é diferente de vacinar adultos. Eu mesmo tive a oportunidade de vacinar crianças aqui em Brasília. E às vezes as crianças, você tem que convencer as crianças a se vacinar. Ninguém vai pegar uma criança à força e ir lá aplicar uma vacina com a criança berrando. Não dá. Ao ser questionado se a baixa quantidade de crianças vacinadas contra a Covid-19 poderia estar associada a ações do governo federal, Queiroga rebateu. É muito mais importante avançar na terceira dose
de que ficar nesse nhenhenhen de vocês aqui, que a gente está atrasando dose de vacina. Vocês que estão dizendo que eu atraso vacina. Eu já distribuí 430 milhões de vezes mais vacina do que você que está falando que eu atraso. Que você não distribuiu nenhuma dose. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que a Polícia Federal use provas sobre o vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro na investigação que apura a atuação de uma milícia digital em ataques contra a democracia e as instituições. Então, vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem todas as informações. Boa noite, Sabrina. Na Laeste, boa noite a todos. Olha, essa autorização dada pelo ministro foi a pedido da Polícia Federal. A própria polícia quer usar essas informações do inquérito que apura o vazamento de informações sigilosas pelo presidente Jair Bolsonaro. A justificativa é que esse inquérito, essas provas, podem ajudar uma outra investigação, a das milícias digitais. E, nesse caso, os alvos são aliados e também os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Para a Polícia Federal, há semelhanças na forma de divulgar informações falsas e usar informações oficiais para dar subsídio nesse tipo de divulgação. Agora, só para lembrar o que aconteceu nesse caso do vazamento de dados. O presidente Jair Bolsonaro, em agosto do ano passado, durante uma live, falando sobre as urnas eletrônicas, questionando o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou, segundo a Polícia Federal concluiu, dados sigilosos sobre esse inquérito que apurava um ataque hacker no Tribunal Superior Eleitoral em 2018. E aí questionando, então, o sistema eletrônico de votação. Só que agora a Polícia Federal quer cruzar os dados desse caso, do vazamento, com esse caso das milícias digitais. O presidente Jair Bolsonaro, à época, negou que tenha cometido qualquer crime e que tenha vazado qualquer dado sigiloso para o público. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. O deputado Douglas Garcia, do PTB, foi condenado em segunda instância por dossiê contra antifascistas. O deputado é apontado como responsável pela divulgação e disseminação do dossiê pelas redes sociais em junho de 2020. O documento traz uma lista com dados e informações de aproximadamente 1.000 pessoas, classificadas pelo parlamentar como antifascistas. Douglas Garcia chamou as pessoas listadas no documento de terroristas e criminosas. Ele terá de pagar uma indenização de R$10 mil a uma jovem de 25 anos. Ele já tinha sido condenado em primeira instância em outros processos que tratam do mesmo caso. Garcia se defende. Ele disse que o dossiê não é de sua autoria e que tampouco foi o responsável pela sua divulgação. O deputado afirmou que apenas entregou uma listagem com informações às autoridades e que não pode ser punido por isso. Segundo ele, o documento já circulava anteriormente na internet. Disse também que, como deputado, tem direito à imunidade parlamentar. Na decisão que condenou o deputado na segunda instância, o desembargador Cláudio Godoy disse que, embora negue que tenha produzido o dossiê, o deputado estadual incitou seus seguidores à remessa de novas informações, mesmo diante do patente ilícito que o material representava. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do DEM, testou positivo para a Covid pela segunda vez. A informação foi publicada pela ministra nas redes sociais. Tereza Cristina disse que está bem e com apenas sintomas leves. A titular da Agricultura cancelou os compromissos presenciais. A ministra tinha previsão de viajar com o presidente Jair Bolsonaro para a Rússia na semana que vem. Esta é a segunda vez que ela é infectada pelo coronavírus. Em setembro do ano passado, Tereza Cristina também havia sido diagnosticada com a doença. A chefe da Agricultura é cotada para ser a candidata a vice na chapa de Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Para os partidos do Centrão, Tereza Cristina pode reduzir a rejeição ao presidente no eleitorado feminino e agrega setores do agronegócio.
O presidente Jair Bolsonaro iniciou hoje uma visita de 2 dias pelo Nordeste. Ele participa de entregas referentes a obras da transposição do Rio São Francisco. De olho nas eleições, o chefe do Executivo Federal voltou a criticar gestões anteriores e destacou as entregas do seu governo. A reportagem do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, iniciou a maratona pelo Nordeste na cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Ele participou do acionamento das bombas de uma estação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco e discursou na inauguração de um núcleo de controle operacional da transposição. Mirando as eleições de outubro, em que deve tentar a reeleição, Bolsonaro fez elogios à região, que classificou como Meu Nordeste. Sou de São Paulo, a cidade que tem mais nordestinos do Brasil. Até mesmo a minha filha é neta de um cearense. Esse é um só povo. Essa nação é única. Esse Brasil é fantástico, é maravilhoso. Ninguém no mundo tem o que nós temos. O Nordeste foi a única região em que o presidente perdeu para Fernando Haddad, do PT, na disputa presidencial de 2018. Os estados nordestinos são redutos políticos do ex-presidente Lula, que deve ser seu principal concorrente na disputa deste ano. Bolsonaro tem buscado associar sua imagem à conclusão de obras de gestões petistas. No início da tarde, o chefe do Executivo Federal chegou em Jati, no Ceará, onde participou de ato que marcou a retomada da liberação das águas do São Francisco para o cinturão das águas do estado. Ele voltou a criticar governos do PT e destacou o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O ano de auxílio emergencial, referente a 2020, equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Então, um governo que tem sensibilidade, sim, com os mais humildes, como teve agora também um trabalho muito forte do deputado e ministro da Cidadania, João Roma, que é a questão do novo Bolsa Família, chamado como de Auxílio Brasil. Até o ano passado, o Bolsa Família pagava, em média, 190, e agora, desde dezembro do ano passado, está pagando, no mínimo, R$400. No Ceará, o deputado estadual André Fernandes, do PL, afirmou ter sido vítima de um atentado ontem em uma rodovia a 230 quilômetros de Fortaleza. Ele é um dos principais aliados do presidente Bolsonaro no Nordeste. Em uma rede social, Fernandes afirmou que o carro em que estava foi perseguido por uma moto e foi alvo de ao menos 7 disparos. O carro tinha os vidros blindados e não houve feridos. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga a ocorrência registrada pelo deputado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Numa promessa eleitoral da campanha de 2006, Lula comprometeu-se a retirar do papel em 3 anos a obra de transposição do Rio São Francisco. Decorridos 16 anos, Bolsonaro realiza no Nordeste hipotéticas inaugurações de trechos da velha promessa do seu rival. A transposição, ainda inacabada, virou um ponto fixo da política nacional, diante do qual 4 presidentes da República já fizeram pose de tocadores de obra. Nos planos originais, o sertão seria irrigado até 2010. Era conversa mole. 17 dias antes de passar a faixa presidencial para Dilma Rousseff, que coordenava essa obra como ministra, Lula fez uma visita sentimental ao canteiro. Refez as suas previsões. Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, ele disse. O sertanejo não viu nem o dilúvio nem as águas do São Francisco nos canais da transposição. Dilma transferiu o término da obra para 2015, primeiro ano do seu segundo mandato. Madame foi deposta em 2016 sem cortar a fita da obra. Nos primeiros meses do seu mandato tampão, Michel Temer incluiu a transposição como uma prioridade cenográfica num plano de retomada de obras inacabadas. Deu em nada. A prioridade de Temer foi salvar o próprio pescoço. Agora, suprema ironia,
Bolsonaro leva sua candidatura para passear em 4 estados nordestinos, incorporando a obra inacabada de Lula ao arsenal que utiliza no embate eleitoral que tem o petista como principal rival. Com o PT não ia sair nunca essa obra aqui, discursou Bolsonaro, empoleirado na carroceria de uma caminhonete. Hoje, as projeções mais otimistas empurram a conclusão da obra para 2024. O custo previsto inicialmente era de 4,5 bilhões de reais. Pelas contas de Bolsonaro, já passa de 14 bilhões. Técnicos do TCU estimam que foram despejados na obra mais de 20 bilhões de reais. Se a administração pública brasileira fosse feita de lógica, previsibilidade e probidade, faltaria material. Boa noite. E vamos ao quadro Planalto em Foco com a comentarista Liliane Ventura. O povo do Nordeste está em festa porque pela primeira vez está sendo tratado como cidadão que merece respeito. Há mais de uma década espera a água sair da torneira, do chuveiro, da descarga do vaso sanitário. É assim que os nossos irmãos vivem, dependendo do carro-pipa para os que podem pagar e da lata d'água na cabeça para os menos abastados. A transposição do Rio São Francisco começou no segundo mandato do descondenado, passando pelos governos de Dilma, Michel Temer e agora de Bolsonaro, que ao assumir em 2019 aceitou o compromisso de entregar resultados dessa obra que serviu aos governos anteriores para abastecer alguns cofres. Segundo o presidente, o endividamento da Petrobras ao longo de 14 anos daquele partido de esquerda foi de 900 bilhões, levando-se em conta que a transposição do Rio São Francisco está orçada aproximadamente em 14 bilhões, equivale que aquilo desviado da Petrobras ou mal administrado daria para fazer 50 transposições. Enquanto isso, o povo acompanha a transposição do Velho Chico, conferindo os resultados de um governo sério. Nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, já foram beneficiados 12 milhões de brasileiros em 390 municípios. No terminal elevatória de Salgueiro, em Pernambuco, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que um dia de bombeamento equivale a 30 dias de carro-pipa para todo o Nordeste. 12 dias equivalem a 1 ano. Enquanto a esquerda reivindica a paternidade da obra, Bolsonaro segue cuidando do suposto filho roubado e abandonado. Boa noite. O governo Bolsonaro oficializou uma série de mudanças na Lei Rouanet, como redução no teto dos projetos e nos cachês individuais. Para a captação de recursos, o corte chega a 50%. Já com relação aos pagamentos dos artistas, o corte chega a 93,4%, com limite de R$ 3.000 por apresentação. Para músicos, o teto foi rebaixado para R$ 3.500 por apresentação. O ato administrativo também estabelece como teto o valor de R$ 10.000 para aluguéis de teatros, espaços e salas de apresentação. A medida foi bastante criticada por produtores, pois impossibilitará grandes e pequenas produções de subirem aos palcos. Para o secretário de Cultura, Mário Frias, a nova instrução normativa tem o objetivo de tornar a Lei Rouanet mais justa e popular. A morte do congolês Moise Kabagangue por espancamento ligou alerta na comunidade africana no Brasil. Muitos estão revoltados e com medo de situações extremas de racismo e xenofobia, problemas que eles dizem enfrentar diariamente por aqui. Quando ainda vivia na República Democrática do Congo, na África, a Prudence trabalhou com assessoria política e também se destacou em concursos de beleza. Mas a situação no país não era boa e após um período em Angola, ela buscou refúgio no Brasil em 2008. Recomeçar a vida aqui foi um baque. No início foi um choque que bateu. Eu pensava que ia viver na Tijuca, na Barra, da Copacabana. Eu pensei que era tudo isso, mas essas casas das novelas não consegui viver lá. Eu passava muito preconceito, xenofobia, não sabia que essa era xenofobia. Como acontece com a maioria dos refugiados africanos, ela sofreu 2 preconceitos, a xenofobia e o racismo, nem sempre velados. Pessoa que imita até seu sotaque. Você quer isso? Quer copar isso?
É danado. Então já isso é irritante. Já isso, pergunta besta, vocês comem arroz no seu país? Tem feijão? Vocês dormem e acordam com leão? De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil contabiliza desde 2016 858 congoleses, mas os números podem ser ainda maiores, talvez até o dobro, devido aos que chegaram antes disso. Os imigrantes do Congo costumam chegar aqui com qualificação profissional, formação superior e também falam francês, mas poucos conseguem emprego com carteira assinada. A maioria vai parar no trabalho braçal, com um salário médio por mês de apenas R$ 1.800, o segundo mais baixo entre os imigrantes, só perdendo para os haitianos, que recebem R$ 1.700. A República Democrática do Congo é o segundo maior país da África em território e tem 87 milhões de habitantes, 16º em população do mundo. A nação africana, colonizada pela Bélgica e cuja língua oficial é o francês, vive sob a tensão de guerras civis. A mais recente deixou quase 4 milhões de mortos e 5 milhões de deslocados internos. Há 2 semanas, o Congo foi notícia mundial pelas mãos covardes de criminosos brasileiros que mataram o congolês Moise Kabagambe a pauladas em um quiosque do Rio de Janeiro. Acima de tudo está o racismo, porque se fosse um alemão, né, ou uma pessoa, um não brasileiro branco, talvez não teria sido assim o tratamento que ele recebesse. O que aconteceu com o Moise, o que aconteceu no Rio de Janeiro, não representa a maneira como a sociedade brasileira ou como o Brasil lida com a questão dos refugiados ou como a sociedade interage com as pessoas refugiadas. Sem minimizar a brutalidade do que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente tem outros exemplos de pessoas que progrediram, que encontraram essa oportunidade de construir a vida no Brasil. Manifestações país afora pedem punição aos 3 agressores que estão presos e mais rigor nas leis contra o racismo. Já entre os refugiados, a tragédia trouxe medo. Os congoleses, em geral, já estão no Brasil há algum tempo e já está, infelizmente, habituada a ver homens e meninos e mulheres negras morrendo nas comunidades que eles vivem. Mas eu acho que é um pouco aquela sensação que a gente tem assim, eu vivo num contexto violento, mas quando chega muito perto, a sensação que tem é que o próximo sou eu. O sangue do Moisés nos deu mais força para abrir os nossos olhos e para mostrar ao mundo que nós somos gente como todo mundo. A Caixa Econômica Federal começa a pagar na próxima segunda-feira uma nova rodada do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber serão os beneficiários com a inscrição social com o final 1. O pagamento dessa rodada termina no dia 25 de fevereiro para os beneficiários cuja inscrição social termina em 0. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a culpa da alta dos combustíveis e da energia elétrica não é do governo federal. Segundo Paulo Guedes, o problema afeta o mundo todo, mas só no Brasil vira problema, pois a União está sentada em cima dessas duas coisas. O ministro disse que, nesse cenário, é natural que o Congresso busque alternativas para reduzir o preço dos combustíveis. No entanto, o chefe da economia teme que as propostas apresentadas tenham mais impactos negativos que positivos. Atualmente, o Congresso discute a PEC dos combustíveis. Na entrevista ao Estadão, Guedes disse que, para solucionar a crise, disse ter simpatia pela ideia de zerar os tributos do óleo diesel, cujo impacto fiscal deve ser de cerca de 18 bilhões de reais ao ano. E para rebater as críticas de que as reformas não avançaram, Guedes reclamou que faltou apoio para a agenda liberal. O ministro da Economia se disse frustrado com o ritmo das reformas e defendeu a renovação da aliança de liberais e conservadores na reta final do governo. No mercado financeiro, o dólar comercial encerrou o dia com valorização de 0,11%, cotado a R$ 5,26 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 0,21% aos 112.234 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
A ata da última reunião do Copom, divulgada hoje, parece meio bipolar. O comitê trabalha com a possibilidade de o IPCA fechar este ano em 5,4%, com um novo estouro da meta, como em 2021. Mas, apesar disso, sinaliza uma elevação menor dos juros básicos na próxima reunião. A questão é que o BC parece mais preocupado com o andamento da economia. Avalia que a decisão da semana passada de subir a Selic para 10,75% foi compatível com a convergência da inflação para as metas em um horizonte relevante que inclui 2022 e, em grau maior agora, 2023. Ao optar por não elevar mais os juros a partir de agora para cumprir a meta já neste ano, destaca que isso implica suavização das flutuações da atividade econômica e fomento do pleno emprego. E o BC vinha sendo muito questionado pelo risco de produzir recessão para forçar o recuo de uma inflação que não vem da demanda, mas da alta das commodities, de combustíveis, com o reforço do risco fiscal, que gera mais pressões até via câmbio, pelo peso do dólar nos preços. Mas não significa que o Banco Central desistiu de fazer a inflação voltar para a meta. Só aumentou o horizonte, com foco agora, mais em 2023. E para isso também indicou que o ciclo de aperto monetário poderá ser mais contracionista que o esperado. Ou seja, reduz o ritmo de alta dos juros a cada reunião, evitando impacto mais abrupto sobre a economia, mas pode ir mais longe com os ajustes, colocando a Selic até acima do que tem sido projetado, até acima dos 12%. E como eu disse, isso tem relação com o fiscal, com o menor compromisso do governo, da ala política, com o ajuste das contas. Tanto que a própria ata deixou implícito que o possível corte de tributos sobre os combustíveis, em vez de queda, pode gerar mais inflação. Como destacou a ata, políticas fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação de curto prazo podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumento das expectativas de inflação e um efeito altista na inflação prospectiva. São medidas imediatistas que até podem produzir quedas de preços, mas mexem negativamente com as expectativas. Ao reclamar de não ter tido apoio para as reformas, de a pandemia ter atrapalhado a agenda liberal, o ministro Paulo Guedes deveria reclamar também do espaço que perdeu para gerenciar as finanças de um modo mais responsável e com menos interferência política, dando respaldo a medidas populistas. Isso facilitaria bastante o controle da inflação. Laerte. E a Denise volta logo mais para a entrevista do dia, hoje com Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, sobre a alta dos preços do petróleo e dos combustíveis e possíveis efeitos de eventuais cortes de tributos. E veja a seguir, Papa Emérito Bento XVI pede perdão por erros do clero e diz que está pronto para enfrentar o juízo final. E ainda a previsão do tempo para o Brasil e também para São Paulo. A gente volta já já. Você sabia que existe o Dia Mundial das Leguminosas? E claro que o Você Bonita aproveita, deixa e te conta tudo sobre essas plantas. A gente também confere um guia pós-sol super completo com os cuidados e receitinhas caseiras para combater todos os danos causados na pele. Já na culinária, vamos preparar torradinhas low carb, acompanhadas de romos de ervilha. O Você Bonita é nesta quarta, 12h30, eu, claro, tô te esperando. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Máscara. Use sempre. Use bem. Mantenha a máscara mesmo quando tossir ou espirrar.
e use o braço para a proteção extra. Este é o momento de alto risco de contaminação e tomando esses cuidados, você se protege e protege ao próximo. Esperando o quê para baixar o aplicativo da TV Gazeta? Você pode ter todo o conteúdo do nosso site na palma da sua mão. Tudo mesmo? Tudo, tudo. São mais de 8.000 receitas para aprender e compartilhar. Mais de 60.000 vídeos para maratonar e favoritar. Mais de 19.000 horas de conteúdo exclusivo para assistir quando e onde quiser. E 100% da programação ao vivo, 24 horas por dia. Não perca tempo. Baixe agora mesmo. Acesse a loja de aplicativos do seu aparelho. Procure por TV Gazeta e faça o download. Curtiu? Então aproveita, porque é tudo grátis. Tudo na faixa. TV Gazeta, em todas as telas. Uma experiência única. Quem procura os melhores preços, ofertas e produtos, sabe bem onde encontrar. Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping, Gazeta Motors. Confira, sábados e domingos na TV Gazeta. Agronegócio. As exportações brasileiras de carne suína in natura e processados totalizaram 74.600 toneladas em janeiro, um aumento de 18,2% em relação aos embarques de janeiro do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, as vendas internacionais geraram uma receita de 160 milhões e 700 mil dólares, ou pouco mais de 851 milhões de reais, valor 9,7% superior a janeiro de 2021. Entre os mercados importadores, a China segue como principal destino da carne suína brasileira. 2 explosões foram registradas no fim desta tarde em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde acontecem as semifinais do Mundial de Clubes de Futebol. O local das explosões fica a 20 quilômetros do hotel onde está hospedado o elenco do Palmeiras, que hoje fez uma partida contra o Al-Ahly do Egito. Informações preliminares falam sobre um míssil que atingiu um prédio e uma bomba detonada. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos e nem sobre um atentado terrorista. Em carta, Papa Emérito Bento XVI pediu perdão por erros do clero e disse que está pronto para enfrentar o juízo final. Bento XVI foi acusado recentemente de ter acobertado casos de pedofilia de padres na Alemanha, na época em que era arcebispo de Munique, na década de 1980. Em carta divulgada hoje, ele reconheceu que erros foram cometidos na forma como a Igreja lidou com os casos, mas disse não ter cometido qualquer irregularidade e que não acobertou padres que foram acusados por abusos sexuais. Bento XVI renunciou ao papado em 2013 e está com 94 anos. Ele disse no documento que foi profundamente prejudicial ter sido rotulado de mentiroso por causa da sua omissão. Na carta, Bento XVI diz que, apesar de quaisquer erros que possa ter cometido, Deus seria o árbitro final. O Papa Emérito também agradece o sucessor, Papa Francisco, pela confiança, apoio e orações. O presidente francês Emmanuel Macron, que tenta negociar soluções para a crise no leste europeu, disse que tanto Ucrânia quanto Rússia aceitaram aplicar os acordos de Minsk, que prevêem o cessar-fogo na região. A afirmação de Macron foi dada após encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os acordos de Minsk foram mediados por França e Alemanha em 2015, sem a participação dos Estados Unidos. Ontem, Emmanuel Macron se reuniu com Vladimir Putin e disse ter conseguido a garantia de que a crise com a Ucrânia não terá escalada. Porém, o Kremlin negou que tal promessa tenha sido feita. A tensão continua. O Ministério da Defesa russo anunciou o envio de 6 navios para o Mar Negro, que banha toda a costa da Ucrânia, para exercícios navais. Já na Romênia, chegaram 100 soldados norte-americanos de um contingente de 1.000.
O país é um membro da OTAN que fica mais próximo da zona de tensão. E ontem, a Ucrânia anunciou 10 dias de exercícios militares com a utilização de drones e mísseis antitanque em resposta às atividades das tropas russas na vizinha ao norte, Belarus. A Organização Mundial da Saúde alertou que o impacto da pandemia será sentido durante décadas, especialmente nas populações mais vulneráveis. Segundo o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, a pandemia agravou as desigualdades econômicas, sociais e de acesso à saúde. Ele pediu para que as nações trabalhem juntas para amenizar a situação através da cobertura vacinal de 70% da população mundial este ano. Vamos a outros destaques internacionais. Na China, cientistas da Universidade Fudan de Xangai anunciaram a criação de um teste para a Covid-19 que fica pronto em apenas 4 minutos. Além da rapidez, o resultado é tão preciso quanto o PCR, segundo os criadores. As análises do teste, que utiliza microeletrônica, foram publicados na revista científica Nature Biomedical Engineering. Portugal passou a aceitar mais 3 vacinas que entrarão na lista para emissão do certificado digital da União Europeia. Entre eles está o imunizante de Oxford AstraZeneca, produzido pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. O país dispensou a exigência dos testes negativos para quem seja portador do certificado. E na Inglaterra, o pub Ye Old Fighting Cocks, fundado por volta do ano de 793, fechou suas portas. Apesar de passar por guerras, pestes, fome e crises financeiras, a chegada do novo coronavírus impediu que o atual proprietário, que administra o local desde 2012, conseguisse tirar as contas do vermelho. Uma cervejaria afirmou que vai tentar reabrir o pub. Voltando aqui para o Brasil, o sistema Cantareira, que abastece a região metropolitana de São Paulo, alcançou o maior nível dos últimos 6 meses. Eita, notícia boa. Né? Isso graças às chuvas dos últimos dias. Vamos então com as informações da previsão do tempo com a Fernanda Azevedo, que já está por aqui. Boa noite, Fernanda. Chuva boa essa, que cai no lugar certo, né, Fernanda? É verdade, Laerte. Boa noite para vocês também. Do começo do mês até hoje, a alta foi expressiva. Vamos caminhar aqui para o nosso telão, tem arte comparativa do Cantareira, que começou o mês de fevereiro com 34,5% de volume de água e hoje, com uma alta de 6 pontos percentuais, chegou a 40,4%, o nível mais alto dos últimos 6 meses. A chuva acumulada nesses 8 dias de fevereiro lá no Cantareira foi de 81 milímetros, representa 40% da média do mês. Em São Paulo, as chuvas foram mais intensas, no litoral e no interior. Imagens agora de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. O rio que corta a cidade está 5 metros mais alto que o normal. Já inundou casas, 23 famílias estão desalojadas. Essa é a maior cheia desde 2010, quando a cidade foi devastada pelas enchentes. Agora, a tendência é de redução das chuvas. A quarta será marcada por muita nebulosidade ainda sobre o litoral e a faixa norte do estado. Pode chover ainda em alguns momentos. Nas outras áreas, o sol volta entre nuvens, mas sem grandes precipitações. E a capital paulista segue agora com menos possibilidade de chuva. As temperaturas também sobem gradualmente. Amanhã e quinta, máxima de 25 graus à tarde. Na sexta, chega a 26 e tudo indica que vai voltar a fazer calor no fim de semana. Olha só, hein? Bem, mas a frente fria já está se afastando de São Paulo e agora, onde é que as chuvas vão se concentrar pelo Brasil, Fê? Lu, a frente fria está fazendo, né? Aquele caminho pelo litoral. Agora as chuvas atingem Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aquele corredor de umidade que a gente fala sempre aqui segue ativo. Começa então lá no Acre, cruza o Amazonas, o Pará, Mato Grosso, partes de Goiás e aí se liga à frente fria no litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, chovendo bastante também em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o acumulado deve ser perto de 40 milímetros amanhã, 35 em Vitória, 20 milímetros no Rio de Janeiro. Sol o dia todo, só nessa partezinha aqui da Bahia, chegando ao sul do Ceará e também do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. No sul tem alerta para
tempo seco, índices de umidade que podem chegar perto de 20% em algumas regiões. 20% é muito baixo mesmo. Portanto, vale a recomendação, é preciso hidratar sempre. Obrigado, Fernanda. Obrigada, boa noite, até amanhã. Até. A principal premiação de cinema de Hollywood, o Oscar, divulgou hoje a lista das produções finalistas. O filme Ataque dos Cães lidera com 12 indicações. A premiação acontece no dia 27 de março. A adaptação do livro de Thomas Savage, o filme Ataque dos Cães, foca no relacionamento entre irmãos no velho oeste americano. Com ar de mistério e final surpreendente, o longa é o mais indicado do Oscar deste ano e concorre em 12 categorias. Indicada a melhor direção, Jane Campion se tornou a primeira mulher da história da premiação a concorrer 2 vezes na categoria. Pelas atuações no longa, Benedict Cumberbatch foi indicado a melhor ator e Kristen Dunst a atriz coadjuvante. Na categoria de filme também estão a superprodução Duna. Amor, Sublime Amor, clássico musical refilmado por Steven Spielberg. Belfast, que mostra os conflitos políticos e religiosos da Irlanda do Norte nos anos 60 pela visão de uma criança. E Não Olhe Para Cima, com um elenco estrelado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, com um enredo crítico ao negacionismo. Entre as surpresas, o grande número de indicações para o filme japonês Drive My Car, 4 ao todo, incluindo a de melhor filme. E a esnobada da academia Lady Gaga. Destaque pela atuação em Casa Gucci, a cantora chegou a ser indicada ao Globo de Ouro como melhor atriz, mas ficou de fora do Oscar. It's time to take out the trash. O cineasta carioca Pedro Cos é o único brasileiro na disputa. Ele é co-diretor de Lead Me Home, indicado a melhor documentário curta-metragem. A produção acompanhou moradores de rua dos Estados Unidos, vítimas das crises econômica e imobiliária. Façam suas apostas. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, sobre a alta dos preços do petróleo e dos combustíveis e possíveis efeitos de cortes de tributos. A gente volta já já. Quando se trata de Covid-19 em crianças, precisamos redobrar ainda mais os nossos cuidados. Nesta quarta, vamos esclarecer todas as suas dúvidas em relação à saúde e higiene dos pequenos. Na culinária tem um delicioso cuscuz doce de tapioca, facílimo de fazer, vocês vão amar. E ainda aprenda a fazer a touca mais famosa do reality do momento e descubra qual é a sua utilidade. No Mulheres desta quarta, 14h. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não. Ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta. Tempo de chuva. Fique alerta. O asfalto molhado aumenta o número de acidentes no trânsito. Para evitar que aconteçam,
Mantenha a distância do veículo à frente. Reduza a velocidade e acenda o farol baixo. Evite manobras e ultrapassagens perigosas. E certifique-se que a palheta do limpador de para-brisa esteja em bom estado. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Você já pensou em fazer rinoplastia? Nesta quarta, vamos te explicar tudo sobre essa cirurgia plástica, que é a queridinha do momento. Confira todas as novidades que rolaram no mundo das celebridades. E que tal perfumar sua cozinha com a nossa receita de afogado? Vem aprender o passo a passo dessa delícia no Revista da Cidade, nesta quarta, 11 da manhã. É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a alta dos preços do petróleo e dos combustíveis e possíveis efeitos de eventuais cortes de tributos. Eu converso com Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com vocês, com a sua audiência. Bom, os combustíveis foram os grandes vilões da inflação do ano passado, continuam pressionando neste ano, motivo de muita polêmica. Agora, a questão é que o petróleo subiu muito no exterior também. A gente tem o dólar aqui reforçando os aumentos, mas temos perspectiva de mais aumento do petróleo no exterior, não é? Exatamente, Denise. A gente tem hoje um fator endógeno na indústria do petróleo, com a pandemia, as cadeias de produção foram muito desarrumadas. Então, hoje você tem um desencontro entre oferta e demanda por petróleo, então isso está mexendo muito no preço. E a cereja do bolo é o que a gente está vendo na Rússia, a possível invasão da Ucrânia pela Rússia é um confronto geopolítico que, sem sombra de dúvida, se acontecer, vai impactar ainda mais o preço para cima, com essa tendência que já é de alta. E a OPEP continua mantendo o mesmo ritmo de ampliação da oferta, que tem sido insuficiente para derrubar preços. Agora se fala em uma defasagem ainda dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, mesmo que o petróleo não aumente mais no exterior, não é? Exatamente. Hoje a gente já está tendo essa defasagem, em torno de 10% na gasolina e no diesel. Aqui no Brasil, a Petrobras tem feito aí o programa dela de repasse de preços, mas dentro daquela lógica de Petrobras. E se o petróleo continuar subindo, eu acredito que a empresa vai ter que subir o preço novamente aqui para o consumidor brasileiro, porque não vai ter jeito, o caixa começa a não aguentar a alta tão forte e tão rápida que o petróleo está dando. E aí vem essa discussão em relação aos tributos. Nós temos pelo menos 3 propostas em tramitação. A equipe econômica defende que se dê a isenção, redução de tributos apenas sobre o diesel, que custaria cerca de 18 bilhões de reais, mas tem propostas muito mais amplas de compensação aí para os caminhoneiros, de redução de tributos também para a gasolina, que poderia chegar a 100 bilhões. Tributos fazem diferença de fato, porque vale lembrar que o ICMS está congelado, teve a renovação dessa medida pelos governadores, né? Exato. Olha, Denise, eu costumo falar que a gasolina no Brasil, a gente pode falar que ela é cara em razão dos tributos, mas ela não está cara em razão desses tributos nesse momento. A alta dos preços da gasolina que a gente está vivendo, os tributos são meros coadjuvantes, são consequência. A gente está vendo essa alta em razão do preço do petróleo, está subindo muito, como a gente falou, e do nosso real está muito desvalorizado. Então, a tentativa dos tributos, de mexer nos tributos, é uma tentativa talvez muito de curto prazo. Eu acho que se a gente quisesse discutir isso de forma mais séria, de longo prazo, teria que ser feito numa ampla reforma tributária, dado que a gente sabe a dificuldade que tem os estados se do dia para a noite zerarem esses tributos, principalmente o ICMS. Agora, é uma tentativa que o governo está fazendo, acho que principalmente uma resposta política para a sociedade, porque o consumidor brasileiro está realmente no limite de pagar uma gasolina tão alta e botijão de gás e outros derivados de petróleo para o consumidor brasileiro final. Agora, no primeiro momento, faria diferença perceptível nos preços? Olha, eu acho que não, principalmente se a gente está falando do PIS e da COFINS, porque o PIS e a COFINS, eles são valor fixo por litro de combustível. Então, uma diminuição
simplesmente zerar esses tributos, né, com a alta que a gente está vendo, a própria cadeia do combustível acaba absorvendo essa margem. Vale a gente lembrar que existe o refino, né, existe a distribuição, existem 44 mil postos de revenda em todo o Brasil. Então, como a diminuição percentual acaba sendo muito pequena, os próprios elos da cadeia acabam se apropriando dessa margem e essa diminuição acaba não chegando para o consumidor final. Agora, é óbvio, se a gente zerar, se você vai falando em zerar todos os tributos, você está falando em cair em torno de 40%, 42% do preço da gasolina. Aí sim, eu acho que o consumidor brasileiro poderia ver uma diminuição. Agora, em contrapartida, isso é muito difícil, né? Como a gente colocou, os estados têm problemas fiscais gravíssimos, o governo federal também tem, então é uma discussão que envolve não só a questão da gasolina, mas envolve problemas fiscais e receita desses estados e do governo federal. Teria um risco fiscal relacionado a isso, pioraria as contas públicas. Agora se fala também num fundo de estabilização. Seria uma alternativa? Olha, o fundo é uma das alternativas. Eu acho que o Brasil, o consumidor brasileiro, ele não só é preocupado, né, e tá sentindo o aumento de preço, como existe um problema da volatilidade, né? O que é a volatilidade? Esse aumento repentino de preço que acontece no petróleo, que é inerente a esse produto. Então, o fundo ele deveria ser pensado, talvez até a longo prazo no Brasil, já poderia ter sido instituído no passado, quando o petróleo estava mais barato, e a tentativa é você conseguir que o consumidor brasileiro, principalmente o caminhoneiro, motorista de táxi, né, motorista de aplicativo, ou a dona de casa que compra seu botijão de gás, que tenha uma maior previsibilidade no preço dos derivados, e não sinta, né, do dia para a noite esse aumento tão brusco, né, que a gente está vendo, que volta a falar, é inerente da indústria do petróleo. E me diz uma coisa, a privatização da Petrobras, que sempre entra em pauta, mas sabemos que é difícil, poderia colaborar com uma concorrência maior de mercado? Faria diferença na formação de preços? Olha, hoje a Petrobras ela praticamente repassa o preço que é praticado no mercado internacional. Então, se o mercado tivesse mais concorrência, provavelmente essa diferença ia não ser tão grande, né? Acho que o preço está até parecido, que nesse momento é o que está acontecendo. Agora, sem dúvida, ter mais agentes no setor e ter um setor com maior competição favorece muito, né, o consumidor brasileiro, principalmente no momento de pressão política que sempre acaba sofrendo a Petrobras. Agora, Denise, vale a gente falar, apesar de eu achar que a Petrobras deva ser privatizada, é uma privatização muito difícil. A Petrobras está em vários elos da cadeia de petróleo e do gás natural, ela é monopolista em vários elos dessa cadeia, então simplesmente vender essa empresa como se vende um copo, como se vende uma camiseta, não é assim. Precisa ter um plano muito bem elaborado, um plano de longo prazo, que eu acho que já está acontecendo, principalmente com o plano de desinvestimento da empresa, que ela está saindo de ativos que dão pouco retorno a ela e focando em ativos que trazem realmente retorno ao acionista, que é o que ela deve fazer. E para fecharmos, uma grande crítica que foi feita inclusive pelos principais candidatos à presidência, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que é a dolarização dos preços, de o dólar influenciar tanto. Tem como escapar disso? Olha, acho que os candidatos falam mais politicamente, porque é impossível você conseguir não dolarizar um combustível, um produto que é uma commodity mundial. O petróleo ele tem um valor do barril cotado em dólares no mundo inteiro, assim como a gasolina. Então, como o Brasil é importador de derivados, e se a gente for, mesmo se fosse exportador de derivados, como somos de petróleo, a gente teria que ter uma produção absurda para poder trocar o padrão dólar do barril para o padrão real. Então, isso não me parece uma política, né, nem um tipo de proposta factível. Eu acho que é impossível você falar em não dolarizar um produto como o petróleo ou como a gasolina, que, volto a repetir, é uma commodity mundial cotada em dólares. O que nós teríamos que ter é uma estabilidade, confiança, garantir o dólar mais baixo, né? Exatamente. Eu acho que hoje o grande vilão do aumento do preço dos combustíveis é o petróleo, sem dúvida, mas o maior ainda aqui no Brasil é o dólar, né? Um país que a gente talvez tenha muito problema fiscal, instabilidade política, né? Instabilidade institucional. Toda essa insegurança acaba sendo refletida no dólar. Eu acho que nesse momento a gente pode dizer que o grande vilão da alta dos preços dos combustíveis no Brasil é esse dólar que está muito alto, nosso real muito desvalorizado. É isso, ouvimos o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, é um prazer falar com vocês, boa noite. Com vocês. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Ótima noite para você e até lá. Boa noite.